Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Espero que você esteja bem. Vamos continuar o nosso curso, virar a página, né? Na semana passada demos por encerrada a leitura do livro 1 do Capital, o processo de produção do capital. Chegamos a um resultado importantíssimo, importantíssimo e crucial. A sociedade de mercado que a gente tanto admira, que a gente tanto ama, ela não é produto de vontade política, ela não é um produto de arranjos institucionais simples, democráticos, né? Não foi um novo ordenamento jurídico que levou a Inglaterra, a França, a Alemanha, Japão, Estados Unidos, etc., à civilização do capital. Foi um banho de sangue, um processo demorado, um parto lento e que implicou perdedores, ganhadores, perdedores e ganhadores. Portanto, quando de Jânio Quadros ao presidente Jair Bolsonaro vemos as propostas de implementação da sociedade de mercado no Brasil, infelizmente, ou a gente chora ou a gente ri, né? Vai haver uma nova lei de falências, um novo Código de Processo Civil, sem dúvida, será um avanço institucional muito importante. A democracia, vamos passar o Brasil a limpo, né? A ética na política, a vontade política vai fazer em abstrato com que todos nós cheguemos ao paraíso da sociedade de mercado rica e progressista. Esse resultado tem que ser guardado, que é um dos pilares da crítica da economia política. Né? No colégio a gente estuda a Revolução Industrial como simplesmente um conjunto de inovações que de repente caíram do céu e levaram a Inglaterra a sair na frente e permanecer na frente. Né? A gente passa 3 aulas discutindo lá da Magna Carta, a máquina a vapor, o tear e tudo. E se a gente cava um pouquinho, né? A gente chega na guerra do ópio, os cercamentos, processos dolorosos e trágicos. Muito bem. A exposição do livro 1 do Capital, que é o único que foi publicado em vida, ou seja, foi publicado por Karl Marx, tem o subtítulo singelo de o processo de produção do capital. Né? O livro 2, no plano que o próprio Marx formulou, tem o subtítulo de o processo de circulação do capital. Ou seja, eu vou incorrer em custos, eu vou produzir valor no meio do caminho, mas então eu tenho que olhar agora de outro prisma. Né? Um segundo resultado da nossa exposição, da nossa análise do livro 1, é de que eu tenho uma universalidade do capital, né? O DM de linha, né? Só que isso não diz toda a verdade, né? Não diz tudo. Né? No final do livro, né? Quer dizer, durante todo o livro 1, o capital meio que apareceu, né? De repente se revelou como Próspero da Tempestade, né? No seu manto do Doge de Veneza. Né? Aqui o capital, no livro 2, aparece como o seu manto, né? Que tem 3 partes. Ou seja, dependendo do ponto de vista em que eu olho. Né? O capital faz 3 ciclos ao mesmo tempo. Né? E é óbvio que não vai dar, né? Ainda não domino a arte do videogame, da modernidade e da tecnologia, mas então nós vamos olhar o capital de 3 maneiras simultâneas. O capital é dinheiro, o capital é produção e o capital é mercadoria. Essas 3 coisas que apareceram muito simplesinhas, e não foi tão simples assim, no livro 1, agora elas serão consideradas nas suas imbricações. Né? Então a primeira
questão a considerar na primeira sessão do Capital será justa, que é o tema de hoje, será considerar as metamorfoses do capital. O capital é dinheiro, sim, mas ao mesmo tempo ele tem de estar operando na fábrica e ao mesmo tempo depois ele tem que voltar à circulação, né? Então é por isso que o ciclo do capital é definido como a unidade entre produção e circulação. O somatório de produção e circulação, a resultante desses dois processos, será o livro terceiro, né, em que tudo aí, né, o capital ele vai assumir proporções épicas, né, vai ter banco, terra, renda, tudo isso, né, e é por isso que, né, quinta-feira passada nós celebramos os 250 anos de nascimento do senhor Hegel e eu anunciei aqui que existe a maneira leninista de ler o Capital, né, que é a nova leitura do Capital também, né, o dinheiro, a mercadoria é o ser, o dinheiro é a essência e o capital é o conceito, né? Mas partindo de outras categorias da lógica hegeliana, ou seja, primeiro eu tenho uma universalidade abstrata, que é o livro 1, né? Agora, essa universalidade abstrata, ela desce sobre a Terra, né? Quer dizer, o capital se torna particularidade, ou, se quiserem, se torna particularidades. Ele vai ser as três coisas ali ao mesmo tempo, né? E depois essa particularidade retorna a um céu pleno de conteúdo da singularidade, que é o livro terceiro. Em minha humilde opinião, essa é a maneira forte, né, de encaixar, se é que isso seja aceitável, se é que isso seja possível, encaixar, né, a dialética hegeliana, a lógica hegeliana no materialismo de Marx, né? É um procedimento duvidoso, para dizer o mínimo, ajuda do ponto de vista didático, do ponto de vista exegético, mas nada nos diz sobre as questões que nós estamos enfrentando aqui do ponto de vista teórico, do ponto de vista econômico, né? Então, a primeira, quer dizer, antes de falar da primeira sessão, em 1868, um ano depois da publicação do livro 1, Marx, né, trabalhando na Internacional, a vaga revolucionária subindo novamente no horizonte, e o livro 1 publicado, né, depois de 23 anos de anúncios, de frustrações, Marx escreve várias cartas para Engels, para outros correspondentes, que ali o trabalho era muito simples, né? Ele estava esperando alguns relatórios econômicos, né? Nós tivemos, ele presenciou a crise de 1866, estava esperando alguns relatórios, e o livro 2 e 3, né, que iam sair juntos, não tardavam, né? E, no entanto, uns 15 anos até sua morte, Marx trabalhou e retrabalhou os temas do livro 2, né? O curso mais fracassado que eu ministrei na pós-graduação do CEDEPLAR, com uma audiência muito privilegiada, né? Eu entrei confuso e a turma ficou mais confusa ainda, foi a gente enfrentar todos esses manuscritos do livro 2, né? Procurar ali a evolução, os embrólios, avaliar o trabalho de Engels, né? Eu acredito que Engels fez um trabalho muito bom, né, no livro 2, não tem muito o que opor de reparos, né? Assim, tem algumas questões que são da transição do 2 para o 3, né? Mas nós aqui não estamos muito preocupados com isso, isso é um trabalho que rende aí muito esforço. Aqui nós vamos tratar o livro 2 como gerações e gerações de marxistas fizeram, um livro pronto, acabado, inteiro, né? A gente sente um pouco do desnível, né, de estilístico, da estrutura, é um livro seco, né? Mas esse livro 2, por outro lado, foi o livro que mais influenciou a primeira geração de marxistas, Lenin, Rosa Luxemburgo, Henrique Grossman, Hilferding e tantos outros, e depois vai ser o livro que vai suscitar mais debates no leste comunista da Europa, por conta das questões de planejamento, né? Como é que eu posso organizar as condições de reprodução de uma economia, seja ela capitalista ou comunista, né? Como é que eu vou garantindo
uma reprodução ampliada, né? Uma acumulação ali de excedente que me permita crescer economicamente. Então, várias questões do livro 2 se fizeram presentes, né? Aqui no Brasil. Lauro Campos, né, o economista Lauro Campos, trabalhou muito com o livro 2, né, para explicar, e do livro 2, daqui a 2 semanas, nós podemos extrair muitos elementos de crise econômica, né, que a crise não é mais só uma potência, não temos só mais um ciclo do capítulo 23 do livro 1, mas temos muitas possibilidades analíticas. Né? Hoje, por hora, né, relaxa, militante. Eu vou expor aqui muita coisa em pouco tempo. Então peço a sua compreensão, né? Medite sobre os temas aqui, eles vão sendo lançados, né? E depois eles vão reaparecer na teoria econômica, né? Vários temas. Eu espero, né? Não espero fazer sentido, espero somente. O importante é fomentar o debate, né? O importante é fomentar aqui, no meu caso, certa curiosidade, né? Que este livro que nós estamos lendo não é uma tábua rasa, né, que você pode, não é uma tauba de tiro ao álvaro, né? Você tem que pelo menos entender, saber do que está falando e do que está lendo. Muito bem, então, primeira sessão do livro 2 são as metamorfoses do capital. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos avaliar o ciclo do capital partindo de cada uma dessas três categorias: dinheiro, produção e mercadoria, definindo, portanto, três tipos de capital que, no final, são a mesma coisa, são capital. Né? O capital dinheiro, ou na nossa moderníssima tradução da língua portuguesa, o capital monetário, o capital produtivo e, finalmente, o capital mercadoria. Né? Então, a estratégia de Marx é começar e terminar o ciclo, cada um desses ciclos, né, cada uma dessas mutações, começando e terminando pela mesma categoria. Né? Então, eu tenho dinheiro, mercadoria, para um pouquinho para produzir, mercadoria linha e dinheiro linha. Esse é o ciclo do capital dinheiro, ou capital monetário, se quiserem. Né? Ele é o mais específico, e por acaso é o mais geral, né? É o nosso, e por isso a gente definiu no livro 1, é o DM de linha, né? Com uma pausa para produção. Porque é a expressão mais universal, né? De uma economia monetária e do objetivo, do impulso fundamental do capitalismo, que é fazer mais dinheiro de dinheiro, certo? Então ele é a forma geral, né? E essa forma geral ela já foi anunciada pela economia política muito antes de Adam Smith, né? Ela foi anunciada pelo mercantilismo. Né? Quer dizer, é uma expansão, eu estou tratando o capital no seu primeiro ciclo fenomênico como uma expansão de valor, coisa que já discutimos ad náusea, certo? Então esse é o ciclo do capital que o mercantilismo compreende. Né? No final, você pode pensar, eu vou comprar barato e vender caro. Né? No final é isso. Né? Mas nós descobrimos que não é tão simples assim. Né? Que com isso aí, pelas leis de mercado, pela lei do valor, a gente não iria muito longe na vida, na humanidade. O segundo ciclo é o chamado capital produtivo. Né? Então eu começo com produção, produzo uma mercadoria linha, obtenho dinheiro linha, com esse dinheiro linha eu compro novas mercadorias e entro de novo na produção. Né? Então é o P, pontinhos, M linha, D linha, mercadoria, pontinhos, produção. Né? Qual que é o foco quando eu olho assim? Eu começo com uma produção, volto para a circulação e, perdão, volto para a circulação, realizo a venda das mercadorias novas e com o dinheiro obtido compro novas mercadorias e volto para a produção. Ora, o foco aqui será, evidentemente, o valor de uso, o conjunto de valores de uso envolvidos na produção, as condições materiais de produção, ou seja, a própria reprodução, não da vida, mas a reprodução da vida capitalista, né? Quer dizer, eu tenho de encontrar ali trabalhadores e meios de produção
disponíveis desde já e tenho que repor esse estoque de mercado, quer dizer, tenho que manter o trabalhador vivo e tenho de encontrar meios de produção crescentes, ou seja, também mais trabalhadores eventualmente, e mais meios de produção para continuar rodando a maquininha, né? Quer dizer, uma capitalização agora que eu meço em termos de coisas, né? Quer dizer, eu vou capitalizar, recapitalizar, mas as coisas têm que existir, né? O DM de linha do primeiro ciclo, ele não existe se eu simplesmente não tiver ali no mercado disponíveis certas condições, né? Essa, pasmemos nós, é a explicação, a visão de capital que Adam Smith e David Ricardo tinham, né? Já dissemos aqui, a escola clássica trata dinheiro como muitos economistas contemporâneos nossos, né? O dinheiro é chuchu, eu posso tirar o dinheiro da brincadeira e centrar a minha análise na materialidade do capital, né? Na materialidade do trabalho, né? Uma função de produção que por enquanto que vai de onde eu deduzirei os valores de troca, né? Então a escola clássica ela se centrou nesse tipo de ciclo, um ciclo que começa e termina com produção e a circulação fica no meio, né? O interesse aqui de Marx nessa exposição do segundo ciclo do capital produtivo é mostrar que a escala da produção não me permite sempre reproduzir imediatamente em escala ampliada, né? Quer dizer, eu vou precisar, por exemplo, dar um tempo, né, na reprodução. Posso reproduzir algumas vezes simplesmente, né, só aplicando o capital original. Ou seja, eu posso guardar o dinheiro. Tá? Então, quando eu foco no capital produtivo, pelo menos para o professor Marx, é fácil perceber que eu vou gerando um excesso de dinheiro. Né? Eu vou começando a gerar o que nós falamos há aulas atrás, que é uma possibilidade de uma circulação monetária, de um acúmulo de dinheiro. Né? Eu vou acumulando, pelas porosidades do capital produtivo, dinheiro, que será ou não será eventualmente utilizado e reinvestido em algum momento. Quer dizer, uma das condições de reprodução ampliada, ou seja, de acumulação capitalista, é que, mantidas as constantes técnicas de capital variável e de capital constante variável, ou seja, a composição orgânica, eu preciso ir acumulando dinheiro para depois dar um salto quantitativo, né? Ou seja, o crédito aqui será endógeno, né? Ele não é um crédito que vai cair do céu, né? E no capital produtivo, quando eu enfatizo a produção do valor de uso, as condições efetivamente materiais, eu percebo também que para que essas condições materiais se expandam, eu inevitavelmente começarei ali a entesourar aqui e acolá. Eu terei uma acumulação e um transbordamento de capital dinheiro, certo? Ou seja, na produção, no capital produtivo, que é o segundo tipo de ciclo, eu começo a perceber que existe, de fato, o capital em potência, né? Um capital que fica ali, né, latente durante um tempo e que eventualmente vai aparecer em condições mais auspiciosas, né? Sejam elas com os mesmos coeficientes técnicos, seja com novos coeficientes técnicos. É o chamado fundo de reserva, né? Quer dizer, um fundo de reserva, então, quer dizer, o crédito aqui está sendo endogeneizado por enquanto. É uma grande pretensão, né, dizer que eu não tenho dinheiro caindo do céu, nada está caindo do céu aqui, né? Esse inferno aqui a gente tem que suar a camisa para produzir os efeitos desejados, tanto teórica quanto praticamente. Muito bem, e finalmente nós temos o terceiro ciclo, que começa e termina com a mercadoria. É o ciclo do capital mercadoria, né? Que tem uma peculiaridadezinha, né? Eu começo com uma mercadoria linha, ou seja, uma mercadoria que já passou pelo modo de produção, de produzir capitalisticamente.
Mercadoria linha, ela é vendida, dinheiro linha. Com esse dinheiro linha eu compro novas mercadorias, para um pouquinho, para não, mas saio da circulação para produzir, e o resultado, o ponto final do ciclo é uma mercadoria nova, né? Uma mercadoria que é a mesma do começo. Então, mercadoria linha, dinheiro linha, compra de mercadorias, produção e mercadoria linha. É óbvio que na nossa exposição da nossa exposição antecedente eu já sei que não tem sentido produzir mercadoria, começar com mercadoria linha e terminar com mercadoria linha. Eu vou terminar com uma mercadoria duas linhas. Né? Então, o capital mercadoria, o ciclo do capital mercadoria, ele tem uma diferença dos demais, dos outros dois, porque ele já supõe a valorização. Ele já parte da valorização. E ele termina com uma valorização duas linhas, uma valorização ao quadrado. Né? Ou seja, e essa mercadoria duas linhas, elas compreendem, então, o próprio processo de distribuição. Quer dizer, essa mercadoria duas linhas vai alimentar o trabalhador, vai alimentar o empresário e parte dela vai ser reintegrada em processos produtivos. Ou seja, aqui eu tenho visualmente a separação entre consumo, consumo produtivo e investimento. Eu alimento o trabalhador, alimento o capitalista na forma de renda e, além disso, tenho que repor as mercadorias da produção e mais, né? Se eu puder e se quiser, invisto uma parte da minha mais-valia. Né? Ou seja, essa separação de renda de renda consumível e investimento é o que mais é chamado de uma abstração razoável. E, para surpresa de ninguém, então, quem ganha a medalhinha, a estrelinha no fim dos três ciclos são os isocratas. É o nosso amigo, o doutor François Quesnel, que vai, então, quer dizer, aparecer com uma figura muito boa aqui, tá? Neste momento. Quer dizer, o compreender e sintetizar a objetividade do valor de uso, a materialidade do valor de uso e, ao mesmo tempo, a visão de que esse valor de uso não é nada se ele já não trouxer o mais valor materializado nele, né? Se a mercadoria já não tiver uma expansão de trabalho, um valor a mais contido em seu corpo, certo? Então esses são os três ciclos do capital. Essas são as mutações, as metamorfoses que o capital sofre ao mesmo tempo. Né? Eu estou ali produzindo e ao mesmo tempo estou vendendo. Eu estou comprando, estou produzindo, estou comprando e vendendo ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, quando a gente olha, e a perspectiva aqui ainda é, embora haja as particularidades, como eu falei, a perspectiva aqui é do capital social. O capital social, ele é dinheiro, produção e mercadoria ao mesmo tempo. Né? E dessas compenetrações, quer dizer, então aqui eu estou só aplainando o terreno para meditar sobre questões que realmente importam, que a gente vai analisar nas duas próximas semanas, apertadamente, com um tempo escassíssimo, mas com a nossa produtividade, estou certo, vamos chegar a bom resultado. Né? Então, esses são os três primeiros capítulos do livro 2, de uma singeleza muito grande. Um leitor, né, impaciente como eu, por exemplo, eu precisei, assim, de uns 10 anos para ler isso. Falava, gente, mas que coisa, que coisa, você está voltando, vai repetindo a mesma coisa, vai, não vai. Já não estava bom no livro 1, né? Já não estava bom, já não deu tudo o que precisava, já descobrimos que todos nós, que o trabalhador é explorado e que quanto mais o empresário explora o trabalhador, mais difícil fica para ele lucrar, coitadinho. Enfim, uma série de questões que aqui nós estamos só aplainando o terreno, né? Seja como for, no capítulo 4, Marx vai dizer então que o processo completo, né, de ganzen Prozess, né, o processo completo ou total de circulação do capital é ser os três ciclos ao mesmo tempo. Né?
é o capital social, ele tem uma fluidez, né? Ele ora é uma coisa, ora é outra, e ao mesmo tempo é as três coisas, empossa aqui, empossa ali, gargalos aqui, né? Mas de qualquer modo, sendo dinheiro, produção ou mercadoria, o capital agora é capital em ato, né? Ele vai, né, como eu disse, ele está no seu manto majestático sobre toda a vida social, certo? Bom, nesse capítulo 4, é importante falar, né, de uma questão central, que é a revolução do valor. As revoluções do valor, né? Eu compro, monto uma fábrica, né, contrato os trabalhadores, começo a produzir uma mercadoria. Durante esse processo, acontece de que aparece lá uma impressora 3D que fabrica a minha mercadoria com um Ctrl+P, com um Enter, né? Com um trabalhador e uma... Tá, isso é uma revolução de valor, né? Uma diminuição efetiva, né? Quer dizer, os ganhos de produtividade aqui, eles jogam a favor do capital social, da sociedade como um todo, do bem-estar da sociedade, mas, ao mesmo tempo, geram parcelas infinitas de capital emprestável, né? Então a gente tem que supor aqui não uma estabilidade de preços, mas uma estabilidade tecnológica mesmo, né? Quer dizer, mas vai dizer, nos períodos em análise, eu tenho que olhar o capital igual a si mesmo, né? Quer dizer, os estoques, os salários, etc. Quer dizer, tudo eu tenho que manter uma estabilidade para analisar, mas as revoluções de valor vão acontecer o tempo todo, né? E aí, como só ia acontecer aqui no nosso livrinho, ele vai fazendo ali as suas brincadeiras que tanto problema causam, né? E aqui eu vou tentar hoje não causar tanto problema, né? Vamos supor, então, que o valor do capital dinheiro, o valor do capital que está instalado ali, ele caia. É assim, eu tenho uma máquina ali e a máquina está valendo menos. Ou então, principalmente, né, o meu capital constante, os meios de produção, o valor dos meios de produção cai. Né? Assim, não aconteceu nada, né? Mas assim, na concorrência do mercado, os valores, o valor que eu estava empregando cai, né? Então o que acontece assim com o capital produtivo? Vai acontecer que o capital produtivo imediatamente pode se converter em mais capital dinheiro, né? Quer dizer, se o capital produtivo se desvaloriza, quer dizer, eu tenho uma produção menor, eu tenho menos tempo para produzir, eu preciso de menos tempo para produzir, qualquer das situações, o valor do capital produtivo cai, eu produzo em menos tempo, os mesmos valores de uso. Ora, eu terei mais capital dinheiro para investir, eu tenho um transbordamento do capital dinheiro, eu tenho um aumento dos fundos de acumulação, eventualmente eu tenho um aumento da oferta, né? Então eu terei formação de estoques, né? Por outro lado, se o capital mercadoria, o valor do capital mercadoria que está em circulação sofre uma queda, eu posso ter um aumento da escala, eu posso produzir mais, né? E o mais importante, essa sim é a questão, né? Dada uma variação no capital produtivo do meu país, né? O valor de todo o meu capital produtivo cai. O que significa isso? Significa que eu posso medir em termos internacionais um rebaixamento do valor das minhas mercadorias, um rebaixamento da minha capacidade produtiva. Eu continuo produzindo muito, muito bem, parabéns, mas hoje eu estou muito feliz, né? O Clube de Regatas do Flamengo ganhou do maior time da história do futebol mundial, então, na casa dele, né? Então eu só posso estar feliz. E o que está acontecendo no Flamengo, né? No ano passado, todo mundo dizia que o Flamengo estava milionário, né? O Flamengo está fazendo e acontecendo, né? Tratou os jogadores, o Gabigol resolveu ficar no Brasil em dezembro. O Gerson veio de Roma, trocou Roma pelo Rio de Janeiro, sei lá, quem mais. Né? O que mudou desde então? O camarada, para ganhar dinheiro no Brasil, quer dizer, esses jogadores todos, que continuam sendo os mesmos, são as mesmas pessoas, tal, nós temos uma crise da pandemia que abaixou o salário dessas pessoas. Né? Quer dizer, eles estão caros para o mercado mundial e aqui no Brasil eles estão ganhando pouco.
né? Quer dizer, nós temos um desnível aí que terá que ser uma régua que está sendo passada não pelas produtividades locais, mas pelo capital internacional. Por que o senhor Lionel Messi, né, depois de ganhar tudo que ganhou na vida, decide atravessar o Canal da Mancha para jogar num time grotesco da Inglaterra, um time que não existia há pouco tempo atrás? Está indo de mala e cuia. Então, as variações, né, as contrações e expansões do capital, nas suas diversas manifestações fenomênicas, né, quer dizer, o capital produtivo está lá produzindo, mas ele está valendo menos agora. Ele está valendo menos. Então, o capital produtivo está valendo menos, você pode ter um transbordamento de dinheiro, né? Mas você pode também, o valor do que você produz aqui pode não valer nada, eventualmente, né? Por isso, então, que o senhor Karl Marx vai falar da questão do dinheiro mundial, né? Quando eu olho o capital local em relação ao dinheiro mundial, o meu capital vira só dinheirozinho e mercadoriazinha, né? Deixa de ser capital, né? Ele passa a se medir pelo metro de outro, que é o que nós chamamos de dinheiro mundial, que na verdade, nós vamos ver mais para frente, é o capital mundial, né? Então, as contrações sístoles e diástoles do capital, as revoluções de valor, elas convulsionam todos esses componentes, né, com perdas e ganhos aqui e acolá, né? Quando o capital, repita-se, né, o capital produtivo, eu tenho uma queda no valor do capital, né, eu posso ter um transbordamento de dinheiro, né, eu posso investir, se eu estou com um capital dinheiro em caixa, no segundo momento eu posso ampliar minha produção, posso aumentar a oferta de mercadoria, né? Mas tem hora que você é pego no contrapé, né? Tem hora que tanto seu capital dinheiro, tanto seu capital produtivo quanto seu capital mercadoria passam a valer menos. E, consequentemente, o seu dinheiro também encolhe, certo? Muito bem. Dito isso, né, nós temos, depois tem uma segunda coisa aqui, uma terceira ou quinta coisa, que é a questão que Marx distingue de demanda e oferta do empresário. Né? Quer dizer, o empresário demanda capital constante e capital variável e oferta a oferta produtiva dele é maior. Né? Mas, por outro lado, ele vai demandar, depois de vender, ele tem uma demanda que não tinha antes, de gastar com renda, né? Então, esse equilíbrio e esse desequilíbrio entre o mercado de dinheiro e o mercado de mercadoria, de coisas, ou seja, ele indica que a reprodução simples ela nunca vai ser factível, né? Que mesmo se o capitalista consumir toda a mais-valia, eu ainda vou ter que produzir alguma coisa para ele consumir, né? Quer dizer, então a reprodução ampliada é que é o lugar, e agora a gente não precisa mais ficar fazendo essa distinção didática, analítica, que Quenet fez muito bem, entre o que é o consumo do capitalista e o que é a demanda produtiva e improdutiva do capitalista. Qualquer uma delas terá que ser satisfeita pelos mesmos meios e recursos, né? E no final das contas nós veremos essa reprodução, ela tende exatamente ao desequilíbrio, né? Quer dizer, se manter equilibrado uma reprodução, nem a economia comunista conseguiu fazer, né? Se manter o negócio em níveis de planejamento, quer dizer, você vai tendo transbordamentos exatamente porque o dinheiro não é igual à mercadoria. Quer dizer, a produtividade de um ramo, de um setor, implica, né, que o capital se estica, se contrai. Essa é a mensagem dessa primeira seção do livro 1. 2. O capital ele se estica e se contrai. Quando nós falamos aqui, há semanas atrás, né, não tinha dinheiro nenhum no Brasil. Né? De repente, o capital bancário está aparecendo. Né? Nós vamos estudar isso com um pouco mais devagar, páginas adiante no livro 3. Muito bem. Finalmente, né, nós temos aqui algumas definições, né? Eu vou poupar aqui os detalhes dessas definições porque, como eu disse, a investigação de 1868 a 1880, ela caducou um pouco, né? E nós vamos ver que caducou mais ainda na segunda sessão.
Mas o importante aqui é definirmos o tempo de circulação, né? Nós temos o ciclo do capital, que é a soma do tempo de produção e o tempo de circulação. Então, o capital, o ciclo completo, né, o capital dinheiro, capital produtivo, capital mercadoria, esse ciclo completo ele é a somatória de dois tempos: o tempo de produção e o tempo de circulação. O tempo de circulação não cria valor, né? Mas ele estica, ele condiciona também, né? Como é que a mercadoria agora não sai da fábrica e já está vendida, né? Tem ramos do comércio que o próprio comércio ele vai tomar tempo, né? E vai se tornar um ramo do capitalismo, né? A circulação. E aí? Nós estabelecemos que a lei do valor nos diz que o preço é determinado pelo tempo de trabalho, pelo tempo de produção. E pior, o tempo de trabalho não absorve mais o tempo de produção. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu não recomendo que as pessoas se viciem, mas está circulando aqui na praça uma nova marca da Philip Morris. Ela aproveitou aí, eu não sei de onde veio, para onde vai isso, uma Red Selection. É um tabaco que fica dormindo mais tempo ali em conserva, né? Então o tempo de produção deste cigarro aqui é maior do que o tempo de produção do outro cigarro vermelho da Philip Morris. Dá uma enganadinha, né? O tempo de trabalho para fazer o vinho é você ficar ali pulando com seus pezinhos nas uvas, né? Mas depois você guarda num barril para o negócio fermentar. Você planta o trigo, mas tem um tempinho para a plantinha crescer. Então o tempo de produção contém o tempo de trabalho. É maior geralmente, depois a gente vai ver, fazer uma comparação, né? Tem hora que é maior, tem hora que é menor, blá blá blá. Seja como for, o ciclo completo do capital é o somatório de tempo de produção e tempo de circulação. E o tempo de circulação ele gera custos e gera lucro. Ele paga salários, né? De onde vai sair isso? Nós estamos vivendo uma revolução de valor no tempo de circulação, no sistema de circulação. Lojas e lojas e lojas estão desaparecendo e reaparecendo no bolso de entregadores. Mentira, entregadores não, né? Mas no bolso da Amazon, né? A Amazon que ia patrocinar o Flamengo, terminou patrocinado pelo Banco de Brasília. Né? As lojas estão desaparecendo. Estou diminuindo, encolhendo, né? Imagina o lucro do comerciante, né? Os salários dos trabalhadores desse setor de circulação. Né? Então eu tenho esses dois tempos. É tempo. Economia é tempo. Né? Mas se eu, como terminamos a semana passada, né? Se eu modifico as forças produtivas do trabalho, ou seja, a produtividade, a inovação, né? Eu posso receber comida aqui na minha casa por um drone. Né? Livros aqui que chegam toda hora. Eu estou vendo gente aí comprando coisa na internet. Ó, chegou, mesmo com uma greve dos Correios em curso. Então vamos guardar e reter esses pequenos conceitos, né? Eles são muito, né? O texto Engels foi muito criterioso, né? Isso já está provado, mas tem horas que dá um salto para cá, dá um salto para lá, e quando a gente já se sentiu saciado pela dedução da mais-valia no livro 1, né, a gente fica um pouco incomodado por que agora estamos entrando nisso. Né? Por que estamos agora... Não, a lei do valor é o tempo de trabalho, mas agora eu descobri que tem o tempo de produção. E não satisfeito, o ciclo do capital envolve a circulação. São coisas que não são desprezíveis. Né? Eu não posso desprezar isso. E os motivos vão começar a ficar claros na semana que vem, mas só vão ficar claros quando a gente falar do lucro do sistema inteiro. Eu tenho que ter um comerciante para vender minhas mercadorias. Né?
Mas se ele não produziu valor, quer dizer, ele não contratou trabalho para produzir valor, como que ele vai lucrar? De onde vai sair esse lucro, certo? Então, o importante também aqui é que o capital ele vai esticando, encolhendo as suas partes alíquotas, né? Quer dizer, tem hora que tem mais dinheiro, tem hora que o dinheiro não está valendo nada, está indo embora para o exterior, é o nosso momento. Tem hora que as mercadorias estão mais baratas, né? Então eu posso produzir mais. Tem hora que o capital produtivo está mais caro, está, né? Tá diferente. Então essas coisas se compenetram. O importante aqui é a enunciação, né, da fluidez do capital, né? Ele vai esticando, encolhendo, segundo os seus próprios problemas, né? A primeira sessão do livro 2 se encerra com uma série de considerações interessantes, então, sobre custos, né? Eu tenho os custos de circulação, né? Quer dizer, eu tenho que fazer uma carteira de trabalho, um contrato ali, tenho que fazer contabilidade, né? Nós estamos no nascedouro da contabilidade moderna. E o próprio dinheiro, né, que eu preciso para essas operações, ele tem um custo ali, né? Tem um custo que aparece ali e que a gente internaliza, mas hoje em dia a gente sabe que esses setores, né, de a compra e venda, a contabilidade e o próprio dinheiro são partes do capital, né? São ramos do capitalismo. São setores ali que podem ser, estão pagando ali, vai impactar o preço da mercadoria, vai impactar o lucro do empresário. Essa é a ideia de Marx, tá? Uma ideia polêmica aqui, duvidosa, por isso que o livro 2 é cheio de coisas duvidosas, certo? Contabilidade, dinheiro, né, capital bancário, esse tipo de coisa que, por enquanto, aqui está... Né, de onde que eu vou tirando mais, né, nós ainda supõe que dinheiro é ouro, prata, né? Por outro lado, eu tenho os custos de conservação, né? Marx aqui vai falar pela primeira vez de estoques, né? Eu tenho o estoque propriamente dito, que é o estoque do fluxo do produtivo mesmo, né? E tem outros tipos de estoques que são estoques impróprios, né? E tem estoques voluntários, involuntários, sendo que os involuntários são empossamentos ao longo de toda a produção, né? E os custos próprios, propriamente de transportes, né? Todos esses custos são custos de circulação, não produzem valor, né, mas impactam o preço, né? No preço das mercadorias eles terão, no preço do processo, né, eles terão é um custo que os capitalistas, né, e vai gerar novos capitalistas, novos prestadores de serviço. O objetivo, repito, é encolher esses custos ao máximo, squeeze, né, reduzir esses custos ao máximo, né? Bom, eu ia falar um negócio importante aqui que eu acabo de me esquecer. Não vou lembrar. Questão de custos de estoque, compra e venda, tempo de produção. Se ela vir, né? Se eu lembrar, depois eu conto para vocês, né? Provavelmente não era tão importante assim. O importante aqui, então, é que nós não saímos da produção totalmente, né? Nós apenas complexificamos o nosso objeto, né? E na semana seguinte, o que isso vai julgar? Isso vai julgar porque justamente o capital vai estar imobilizado na fábrica e, ao mesmo tempo, o valor dele estará em circulação. O capital vai circular. Então, eu vou definir novas variáveis, né? O capital fixo e circulante, né? E como que a rotação do capital, né? Quer dizer, que tipo de coisa que acontece, quer dizer, eu tenho um capital inicial, que era o nosso DE, depois o M, depois D', só que uma parte desse M aí vai ficar parada ali, depreciando, né? Quer dizer, a rotação é uma contagem de tempo, quer dizer, a soma de circulação e produção do capital não são a simplicidade que era na nossa exposição inicial. Quer dizer, eu tenho agora novos elementos que nos fazem refletir justamente sobre as condições de produção, reprodução e, em última análise, as condições de desenvolvimento,
né? Há 20 anos atrás, os debates no Brasil era investir em ciência é importante, mas de onde vai vir o dinheiro e assim sucessivamente. Não, siderurgia é o que há. Hoje a siderurgia do Brasil está virando pó, né? Muito boa, muito avançada e tudo, mas ela não consegue se manter num nível, né? Hoje em dia se fala de complexidade econômica, né? A perda de complexidade do nosso capital. Nós temos níveis muito precários, pequenos, de produtividade. O livro 2 não é a maravilha do livro 1, então já adverti há muito tempo, quer dizer, é um conjunto de categorias e questões que vão emergindo, dada a materialização de várias formas particulares do capital, que tem que dar conta de tudo, né? Quer dizer, uma hora eu vou esticar aqui, outra hora alongar ali. E lembrei, eu não ia desligar esse computador enquanto não lembrasse, né? Tem um livro muito interessante que eu recomendei outro dia, que é o livro Teu Prometeu Desacorrentado, sobre a Revolução Industrial, do ponto de vista tecnológico, material, né? E tem um livro chamado Prometeu Acorrentado, Prometeu Shackled Prometheus, acho que é uma coisa assim. Esqueci, é um dos nomes meio holandeses lá, né? E o livro mostra como o sistema bancário inglês, a despeito da modernização que foi a fundação do Banco da Inglaterra, no século XVIII inteiro e no início do século XIX, o sistema bancário inglês era muito precário, né? Primeiro feito por ourives, uma coisa sem condições, né? E os gloriosos autores, né, desse livro concluem que se o sistema bancário inglês, se o crédito fosse mais eficiente, né, assim, o financiamento à indústria, o financiamento à produção fosse mais eficiente, a Inglaterra tinha engolido o mundo antes da Revolução Francesa. Então não tinha perdido tempo com Napoleão Bonaparte, né? E hoje em dia a gente tem esse discurso, né, de que o crédito cria novas realidades econômicas. É fato. Né? Mas para a gente chegar a esse momento de dinheiro que já se acumulou ali, um capital dinheiro que já se acumulou de uma tal maneira que ele pode ser integrado novamente à produção, uma das mensagens dessa primeira sessão é essa, é que eu tenho que ter um nível de acumulação de capitais muito grande. Né? Assim, um nível de acumulação, uma complexidade produtiva, desculpe a palavra imprópria aqui, para que tenha transbordado tanta mais-valia para debaixo do colchão do sistema, que esse dinheiro retorne e possa realmente cumprir o seu papel. Né? Mas agora achar, né, que eu vou dar crédito, né, eu vou criar um microcrédito, o banqueiro dos pobres, essas coisas todas, né, que viram lenda por aí, elas têm o seu sentido, né, têm um sentido específico, mas, no entanto, eu tenho que contar a história do zero. Né? É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, quanto mais fala, não há crédito aqui, né, ou o crédito aqui ainda não apareceu. Eu estou apenas fabricando, como diria Drummond, com meus próprios recursos todo o sistema, todo o edifício. Isso é um problema. Né? Então, quando o capital bancário entrar em ação, eu já estou num outro momento, num outro patamar de sociabilidade capitalista. Se tivesse um sistema bancário. E voltamos ao início da nossa exposição aqui hoje. Né? Se eu tivesse leis moralmente melhores, instituições funcionando, democracia, partidos, um judiciário, né, que aplicasse o Código Civil, o capitalismo brasileiro seria uma maravilha para quem produz e para quem quer trabalhar, né? Isso é uma visão tacanha de crédito. Né? É aquele camarada que ganha na Mega Sena, né, ganha lá 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, e no outro dia aparece com a boca cheia de formiga porque o karma é grande. Né?
dinheiro não dá em árvore, né? Muito menos capital. Capital não dá em árvore. Se houvesse um jeito de produzir de linha, de D, sem passar pela lama da produção, certamente esse método já existiria. Hã? Então, é por isso que tantas horas aqui o crédito, a gente fica, pô, mas se botar um crédito aqui dá tudo certo. Não é bem assim. Se a essência fosse igual à aparência, a gente não precisava perder tanto cabelo pensando nessas coisinhas tão simples. Muito bem, se você receber esse vídeo, receberá também as instruções para nossas aulas sincrônicas. E eu mandarei também umas questõezinhas de revisão para, né, meditação, para que o livro 1 não se perca. E o livro 2, então, está aberta a temporada de leitura ao livro 2 do Capital, Processo de Circulação. Não gera valor, mas gera custos, come tempo. A mercadoria, para andar até o mercado, leva tempo e queima gorduras. Fique bem, proteja-se e hasta luego. Muito obrigado.